Peraí. Okay, I guess. Não, N9. I guess we are live now. Pronto. So, David, I'll just start in Portuguese and then I'll change to English. O David está ouvindo, então não precisa nem falar, amigo, mas tudo bem. Awesome. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Noronha. Um grande prazer estar aqui com vocês nesse mais um congresso, né, da gestão do conhecimento aqui da SBGC. Hoje nós estamos com um palestrante bastante especial aqui com a gente, o David Griffiths. Eu já vou introduzir ele. Só antes de falar um pouquinho sobre o David, eu queria agradecer a participação aqui da Karina Souto e da Luana Pires Fernandes, que vão ajudar aí na tradução e tornar mais acessível todo esse conteúdo aí para vocês que estão participando desse Keynote Speaker. Então, falando rapidamente sobre o David, ele é PhD em Gestão do Conhecimento, mestre em Gestão de Treinamento e Desenvolvimento, também é palestrante internacional, consultor e fundador da K3 Cubed. A K3 é focada em soluções de consultoria e benchmarking para organizações, encarando desafios nas áreas de gestão do conhecimento, gestão de mudança e liderança transformacional. Ele já atuou em 125 projetos em 17 países, para grandes empresas de diversos setores como manufatura, tecnologia, energia, construção, farmacêutica e saúde. Também trabalhou extensivamente no setor público. E o David ele já ganhou diversos prêmios internacionais, não vou entrar em todos eles aqui, mas só para destacar um deles, né, ele foi listado aí nos top 10 maiores influenciadores mundiais de gestão do conhecimento. Então nós temos um fera aí com a gente para provocar um pouquinho de insights e ideias aí em todos nós. So David, welcome to our event. We're really David, seja bem-vindo ao nosso evento. Estamos muito felizes de tê-los conosco hoje. Agora eu vou passar o bastão para você iniciar a sua palestra e suas ideias e mostrar os seus slides. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que estão me escutando. Nesse mundo de Covid que nós estamos vivendo agora, eu adoro poder falar com as pessoas. Eu estou muito feliz que vocês estejam aí me ouvindo. Eu gostaria de poder interagir e estar junto com vocês. Esse mundo virtual agora que a gente está vivendo, esse ambiente híbrido, eu posso conversar com vocês aqui de onde eu estou, da Inglaterra, que são 6 da tarde, e ter essa é uma oportunidade muito boa. Eu quero que seja um pouco mais interativo esse nosso encontro, que esse tempo que a gente esteja aqui junto seja tão valoroso para vocês. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês podem colocar no chat o que vocês mais querem desse nosso tempo juntos aqui. Vocês ouviram falar um pouco sobre mim, mas eu gostaria de saber o que vocês esperam receber de mim. Se vocês não se importam, por favor, escrevam no chat, eles vão mandar para mim. Então, também me falem os setores que vocês trabalham. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de caso e histórias que possam ser mais interessantes para vocês. Antes de eu começar, eu quero muito que vocês reservem esse tempinho e escrevam para mim as suas ideias e o que vocês esperam. Mariana, se puder compartilhar o chat, por favor. That would be great, thank you. Legal, muito obrigada. Is anything coming through? Is there anybody out there? Tem alguma pessoa já escreveu alguma coisa? Contem para mim. I guess we have a few answers already. A gente já tem aqui algumas respostas. Eu não estou conseguindo enxergar como essa resistência à mudança, já vi aqui, isso vai ajudar bastante. Se vocês pudessem me ajudar um pouquinho com a tradução aqui.
A contribuição das organizações para a sociedade também é muito interessante. Vamos ver o que eu posso falar sobre isso depois. Bom, eu vou com certeza desafiar a perspectiva de que vocês têm do que é gestão do conhecimento. Os impostos brasileiros, sim, eu já trabalhei bastante com esse setor nos Estados Unidos. Eu vou sim passar para vocês algumas informações sobre isso. Selma is asking for A Selma está pedindo aqui para a gente que passe algumas experiências no setor público. Sim, claro, eu já fiz algum trabalho com o governo do Reino Unido recentemente, então eu posso compartilhar com vocês. Plataformas também de comunicação, isso é interessante. Também sites sobre gestão de conhecimento, na era em que nós utilizamos e-mails, documentos, mídias sociais. Sim, com certeza vou falar dessas ideias também. Tem uma interessante aqui. Gestão do conhecimento como uma tecnologia para a sociedade e não para as organizações. Nossa, bem interessante. A nossa ideia de gestão do conhecimento é que essa questão da tecnologia, sim, muito interessante. E talvez seja uma boa forma de começar. Muito obrigado. Bom, vamos ver então. Podemos voltar para a minha apresentação. E se tiver coisas bacanas que vocês possam compartilhar comigo aqui no chat, falem para mim. Eu volto então para compartilhar, tá bom? And it's gone. 2 seconds. So we Só lost. um minuto, eu perdi aqui a apresentação, mas já vou colocar na tela novamente. É claro, a gente está aqui na era da tecnologia e eu perdi minha apresentação, né? Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela? not yet. Ainda não. We're back. Yep. Okay. Yep. Estamos de volta. É isso aí. At the moment, the first thing I'd like to say is No momento, a primeira coisa que eu gostaria de falar eu vou compartilhar uma pequena história com vocês. Sobre essa destruição da criatividade. Eu não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Se vocês seguem meu trabalho, até peço desculpas porque eu já falo muito sobre essa história na minha vida, mas é a minha história favorita sobre as mudanças do mundo. Eu e minha filha estávamos fazendo um trabalho para a escola enorme que ela tinha que fazer. Ela é bem esperta, ela estava fazendo. Ela tinha 8 anos na época. Era muito trabalho. E eu soube que ia levar muito tempo para fazer aquele trabalho. E ela fez muitas questões ali de matemática. Ela terminou em 15 minutos, e é muito pouco tempo para 8 anos de idade. Eu achei estranho ela terminar tão rápido, né? O nome dela é Chanel. Eu falei, Chanel, você fez muito rápido e tá tudo certo. E ela falou, não, eu fiz sim, foi eu que fiz. Eu achei que ela não tinha feito. E aí eu falei, nossa, eu acho que ela não está falando a verdade. Aí eu li algumas das perguntas dali, e aí ela conseguia me falar as respostas também. Eu escrevi ali, novos problemas matemáticos, saí, depois de 15 minutos, todos estavam incorretos. Bom, naquele momento eu pensei, olha, você precisa, eu falei para ela, você precisa me confiar em mim, você precisa falar a verdade. Eu falei, não, você fez isso mesmo? Ela falou, não, fui eu que fiz. Eu falei, mas agora tá errado. Você copiou, você olhou no final do livro, as respostas. Ela falou, pai, você sempre falou para mim que eu deveria aprender, e que eu não deveria ficar copiando as respostas. Aí eu falei, você usou a calculadora, então? Ela falou, não, não usei. Então, se ela não olhou as respostas e não usou a calculadora, eu falei, não faz sentido isso. Quando você é pai de uma criança, você sabe aquelas conversas que não chegam a lugar nenhum? Eu fiquei frustrado com aquilo. Aí eu parei um pouco. Eu falei para ela sair dali, pensar um pouco sobre aquilo. Eu falei para ela que a gente só ia conversar quando ela fosse honesta.
Ela veio para mim, ela falou para mim o seguinte: eu não olhei as respostas, eu não colei, eu também não usei a calculadora. Eu falei: o que você fez então? Eu perguntei para a Siri, ela falou. E esse é o novo mundo em que estamos vivendo. Nós temos essa geração que está crescendo com a Siri, dando as respostas de tudo para o mundo. E o que a Siri não sabe hoje em dia, né? E será que a Siri tem todas essas respostas? E hoje eu quero mostrar a minha visão sobre gestão do conhecimento. Vocês podem tirar as suas conclusões de acordo com as minhas sugestões, tá? É uma visão um pouco diferente de GC. O cenário de gestão do conhecimento é o seguinte: quando as pessoas saem de uma organização, a gente quer capturar, quer pegar aquele conhecimento daquela pessoa. Então a gente se reúne com essa pessoa, com o gerente de conhecimento, enfim, a gente tenta entender aquele conhecimento daquela pessoa para ajudar a organização, para que ela seja valiosa para as outras pessoas utilizarem. Quem sabe se você vai precisar daquilo no futuro? E o que eu quero perguntar é, o que a gente pode fazer diferente? Se a gestão do conhecimento é importante, o que podemos fazer diferente? E eu vou mostrar para vocês no fim da apresentação uma resposta. Agora, outro desafio. A gente tem 20 minutos juntos, como se fosse uma entrevista. Então, eu quero capturar a sua base de conhecimento. Nós temos 90 minutos até o final. Então, eu quero saber de vocês o que vocês sabem sobre gestão do conhecimento. O que vocês sabem sobre gestão do conhecimento que pode ser valioso, significativo para os outros? Depois de vocês pensarem nisso, eu quero que vocês externalizem, que vocês possam colocar isso em algum lugar, que vocês cataloguem, que vocês coloquem em algum lugar e que isso possa ser valioso para outras pessoas. Eu quero que vocês considerem o tempo e o espaço que os outros precisam para poder herdar o seu conhecimento. E com isso, o que você esqueceu sobre o que você sabe? O que você não escreveu e você acabou esquecendo e não passou para as outras pessoas? O que é valioso de fato? E por que esperamos que tenham especialistas em algum assunto específico? Nós precisamos que isso tudo seja escrito. Essas são algumas perguntas que eu vou fazer para vocês hoje. Essa é uma das minhas citações favoritas. Se antes de tudo se tudo pudéssemos saber para onde vamos e para onde tendemos, poderíamos melhor avaliar o que e como fazê-lo. Eu gosto de fazer desafios, se vocês conhecem o meu trabalho, eu gosto muito de desafios, mas eu não sou tão apaixonado pelas soluções que eu vejo. A gestão do conhecimento é uma solução em geral para um problema. Meaningful and valuable to our customers. There's been a lack. I'm going to stop a second because for some reason now the translation is now on my speaker. Is it gone? Okay. There's been a lack of consideration. Tem uma falta de consideração. Isso significa que o conhecimento, a gestão do conhecimento, ela é derivada. E a gente precisa criar valor para as pessoas processando o sistema. Se a gente criar valores para eles e eles criarem valores, nós nos tornamos uma comunidade com valor. Agora, a gente pode dizer que a gestão do conhecimento tem mais vidas que um gato. Eu já estou nesse ramo por mais tempo do que eu consigo me lembrar. E eu consigo pensar em umas 5 mortes e umas 6 ressurreições. As empresas, elas têm um apetite, elas querem criar esse apetite por conhecimento. A gente não está entrando
no que eles precisam fundamentalmente. Os seres humanos, eles são sociais, a gente compete, colabora, e o meio ambiente, ele é dinâmico. Então, por que a gestão do conhecimento é tão estática nesses últimos anos? Há 20 anos atrás, a gente falava de comunidades de prática, lições aprendidas, falávamos dos desafios de governança, metadados. A gente ainda está fazendo isso. Se a gente cria esse conhecimento e é uma condição humana, por que a gestão do conhecimento é uma funcionalidade? Eu, eu acredito que essa visão de TI... Ok, a tecnologia, ela nos provê essas oportunidades, mas o conhecimento é uma condição humana. Então, se a gente puder persistir com essa visão além da tecnologia, eu acho que estaremos numa posição em que a gestão do conhecimento não terá que ser substituída. Essas presunções precisam ser destruídas. A evolução é um processo evolucionário de recompensa e punição. E eu acredito que a gestão do conhecimento, pelas últimas décadas, foi punida porque ela não é eficiente. E agora a gente precisa realmente testar as nossas presunções e ver o que realmente é. A minha próxima pergunta, eu tenho muitas perguntas para vocês. Espero que gostem. A minha próxima pergunta é: a GC é das pessoas? E o que eu digo é, esses dilemas que a gente tem hoje, os polinésios, eles têm um dilema para os exploradores. Os europeus, eles não conseguiam entender como que eles cruzaram o Pacífico. Eles não tinham a tecnologia que os europeus tinham, cronômetros, bússolas, mapas. É mais ou menos o que a gente tem hoje, essas tecnologias para capturar o conhecimento. Mas os polinésios, eles não poderiam ter explorado o Pacífico sem a tecnologia deles. Então, como que eles fizeram? E aí, na verdade, os polinésios, eles tinham um modelo de navegação celestial. Eles navegavam com outros pontos de referência, habitats mamíferos, pássaros. Eles tinham outros tipos de referência. Mas essa abordagem de navegação do oceano, ela não era compatível com a navegação europeia, que tinha um tempo cronológico, mapas, bússolas. E os europeus, eles se consideravam removidos desse mundo. Eles estavam num navio temporário, eles estavam com aquelas pessoas temporárias, eram ferramentas. Agora, os polinésios, eles se viam como imergidos na água, parte daquele ambiente. Os polinésios, eles acreditam que o conhecimento é transferido de pessoa para pessoa. E ele é compartilhado entre pessoas durante o tempo. Como que o TI captura isso? Se vocês lerem o poema que está nesse slide, não é difícil de traduzir o poema Maori de acordo com a nossa vida hoje em dia. A gente quer catalogar, indexar, extrair o conhecimento. E essa visão, ela não funciona. Então, por que a gente persiste? Quando a gente fala de organizações, eu vou nessas organizações, eu converso com o gerente e eu pergunto, qual é a sua definição de gestão do conhecimento? O que você quer dizer com isso?
Então, se eu for na sua empresa, a gente conversa, eu quero saber o que você quer dizer com gestão do conhecimento. E eu não quero ser rude, mas eu não ligo. O que eu ligo é como essas pessoas na empresa, como os clientes, como eles veem a gestão do conhecimento, qual é a visão deles. Eles são os participantes, eles são as pessoas que devem moldar o que estamos fazendo, e não nós moldarmos o que eles estão fazendo. Essa imagem na tela é uma das minhas imagens favoritas para tentar explicar essa visão clássica de gestão do conhecimento. Aqui a gente está no mar, a gente não é do mar. A gente está tentando extrair o conhecimento de um corpo que está num lugar ali existindo. A gente está sentado, tentando gravar tudo. E a gestão do conhecimento que conversamos hoje, que a gente menciona na discussão do começo, é quando a gente automaticamente presume que a gestão do conhecimento e a tecnologia estão ali de mãos dadas. Essa é uma decisão tomada por gerentes, gestores e organizações, e é onde a gente está hoje. O que eu estou interessado é aonde a gente vai. O que você consegue fazer para influenciar o nosso futuro. Porque se o que a gente tem não funciona ou pode ser melhorado, a gente precisa nos perguntar o que vamos fazer para melhorar. Quero jogar um jogo com vocês, se vocês não se importam, quero que seja interessante. Então, a citação que está aqui na tela, eu gostaria que vocês datassem. Vou te dar alguns segundos para ler, não vou ler para vocês. E eu gostaria que vocês datassem. Coloquem no chat, por favor. Porque aqui a gente está falando sobre conhecimento como um método de criação de valor para as organizações. A gente está falando de recursos intelectuais, conhecimento de recursos intelectuais e como a gente consegue usar isso ao máximo. Gente, isso é de 1918. Muito tempo atrás, 103 anos. Estamos falando do valor do conhecimento para uma organização, em termos de criar valor para uma organização. A próxima para vocês. Qual é o que é uma organização com conhecimento? Isso parece com o que a gente tem hoje na gestão do conhecimento? As experiências a ser ganhas, as coisas mais tangíveis que podem ser utilizadas para o futuro, as lições a ser aprendidas. Quantos de vocês lidam com projetos de lições aprendidas, vendo tudo que foi feito e que deu errado e que poderia ser melhorado? Vou te dar 5 segundos. De que ano é isso? 1942. A próxima. Trabalho produtivo na sociedade econômica hoje é o trabalho que se aplica à visão, conhecimento e conhecimento de conceitos, o trabalho que se baseia na mente. Então, a gente está mudando sobre como a gente pega o trabalho e mudando para o valor do conhecimento intelectual. A gente está indo de volta para o Nutting de 1918, indo para frente. Agora, 5, 4, 3, 2, 1. Agora é o avô da gestão de conhecimento, o Drucker. Isso é de 1959. Quando que a gestão do conhecimento começou a aparecer? Porque para essas pessoas, acho que é no início dos anos 90. Eu fiz muita pesquisa ao longo dos anos, durante o meu PhD, e eu queria descobrir onde estão as raízes da gestão do conhecimento. E o que eu consegui achar na literatura
A gente está falando hoje das políticas públicas e das informações. E eu queria dizer, eu gostaria que vocês segurassem essa definição. E dentro dessa definição, ver as definições, as referências à informação. E me digam, qual foi a data da primeira menção de gestão do conhecimento? 4, 3, 2 e 1. A primeira data é de 1974. É uma discussão dos Estados Unidos com a administração pública. Em 1977, foi discutida em ciências ambientais e pelo Hillman em ciência da computação. E aí a gente vê que isso foi conectado ao TI há 45 anos. Mas a gente não se moveu muito dessa posição. Isso foi de 2016. Isso é um guia da Deloitte. É um documento que se chama A Simplificação do Trabalho, de 5 anos atrás. E o objetivo principal é levar a informação correta para as pessoas corretas, no momento correto, e compartilhar experiências, insights e melhorar a produtividade das equipes. Mas o que é interessante é que o que a gente não sabe é que essa ansiedade, ela vai estimular aquele comportamento de fugir ou correr. Mas o que vocês também não sabem é que o Deloitte tem um erro clássico, porque ele confunde o conhecimento com a informação. Isso já acontece há 45 anos. A gente fala de conhecimento e presume que o conhecimento quer dizer a informação. Isso tudo bem, isso é ok para TI, mas não é o que é o conhecimento. Essa definição do Deloitte, ela é uma solução que vende bem, é legal. Essa ideia de que eu posso acessar o que eu quiser, a hora que eu quiser, quem não gostaria disso? Mas se esse é o critério pelo qual a gente deve julgar, a gente vai falhar. E a gente vai continuar falhando, porque se a gente ver nosso ciclo de conhecimento, a habilidade de uma pessoa acessar o que ele precisa quando ele precisa, a gente vai ter esses testes de habilidade, essa relevância do conhecimento que é apresentado para as pessoas e, infelizmente, a gente está falhando na meta. A gente não está entregando o que a gestão do conhecimento é. A gente não vai garantir que eles vão ter o conhecimento que eles precisam no momento que eles querem. E aí, nesse caso, a gente está falhando. Eu vou compartilhar uma história com vocês. Eu estava trabalhando com uma grande empresa de energia da Europa. Eles eram muito orgulhosos do programa de gestão do conhecimento deles e das lições aprendidas, e eles estavam me contando sobre como eles se desenvolveram num período de 12 meses. E onde eles chegaram com todo esse programa? E quando eu estava falando lá com o líder desse programa, falando sobre performance, impacto, ele falou para mim que o principal para eles é que há 12 meses eles tinham todas as lições aprendidas dos projetos, mas hoje eles têm 1.100. E agora a gente vê como é bem sucedido esse programa, porque temos muito mais aprendizado. I like evidence. So I'm asking for things like access rates. Então eu perguntei coisas sobre direitos de acesso. Eu gosto muito de dados, então eu queria saber como acessar documentos, como que as pessoas estão sabendo sobre essas lições aprendidas. E aí ele me olhou e falou, a gente nunca pensou nisso. E é tão
É muito bom que você tenha o relatório de tantas lições aprendidas, mas o que fazer com isso? Aí eu fui lá falar com os engenheiros, as pessoas que criaram essas lições aprendidas, e nesse teste de habilidade, nós constatamos que em 90% dos casos, 95% dos casos, a gente não conseguia acessar o que a gente queria na terceira página. Depois nós falamos com os engenheiros para ver essas lições aprendidas. Eles viraram para a gente e falaram que eles usavam o sistema, mas que 9% do que eles estavam tentando encontrar, eles já sabiam antes, era um conhecimento comum. A gente já sabe isso, então a gente é um senso comum. Os outros 10% do que seria útil estava escrito de uma forma de que 90% das pessoas não conseguiam entender. Então, tem aquela questão do compartilhamento do tempo e do espaço. Estava escrito num vocabulário que a maioria das pessoas elas não estavam naquele mesmo tempo e espaço. Se elas não estavam ali, elas não iam conseguir entender, então seria inútil. Ela não tinha o mesmo contexto compartilhado. Um outro exemplo. Eu trabalhei com um sistema de saúde nos Estados Unidos e eles tinham muitas reclamações nos últimos 2 anos sobre contribuições em falhas que aconteceram nas experiências com os pacientes. We were talking about to the Intranet Nós project estávamos team about launch, and they Em relação ao sistema da Microsoft. Então, eles queriam otimizar isso. Eles queriam taxonomia, eles queriam metadados. E o que eles tinham antes não funcionava. Eles começavam a reclamar e pararam de usar. E aí o que eles fizeram foi pegar todos os dados antigos e colocar nessa intranet nova e esperavam que o novo algoritmo, a nova intranet fosse resolver isso tudo. E, gente, não precisa de um gênio para entender o que aconteceu depois. As pessoas continuavam insatisfeitas, e agora com a nova intranet. Porque eles continuavam não achando. Porque o time de gestão do conhecimento não entendia o algoritmo, não conseguiam otimizar o acesso para esse conhecimento. Então, se esse é o nosso desafio, se é isso que está acontecendo, essa gestão do conhecimento está funcionando? Se isso é o que é a gestão do conhecimento e essa ideia de conseguir levar o conhecimento para as pessoas corretas no momento correto, se esses são os padrões que a gente está esperando, então falhamos. E a próxima parte é, se você pensar na definição da Deloitte, ela significa que para melhorar a produtividade dos times, isso significa que se a gente apresentar esse conhecimento para as pessoas corretas, ele vai criar um impacto, uma mudança que vai impactar a produtividade. Então, se esse é o caso, a gente deveria poder demonstrar que a gente está apresentando esse conhecimento, mas a gente deveria conseguir reportar o impacto, como ele vai para a ação. Se você pensar nos seus próprios programas de gestão do conhecimento, quantos de vocês estão olhando o impacto? Ou vocês estão olhando a possibilidade que esses impactos positivos ou negativos... Porque às vezes a gente olha só no acesso, mas o acesso não necessariamente significa que vai ter um impacto positivo. A gente presume que por acessar, alguma coisa legal vai acontecer. Então, como que é o relatório de vocês? Agora, isso é com vocês. Como que os seus relatórios estão sendo impactados? Porque se os resultados que vêm dessa mudança não têm impacto, você não está fazendo gestão de conhecimento. Esse é o Capital Report da Deloitte de 2020. E ele data com a história do KM.
Esse relatório teve 8.949 pessoas que responderam de todos os lugares do mundo. Eu vou olhar o slide. Eu não sei vocês, mas para mim, a primeira coisa que me preocupa é que só 36% dos entrevistados entendem que ele existe para obter valor do conhecimento. Se a gente volta lá naqueles 103 anos atrás, isso é sobre criação de valor. A gente precisa saber tornar isso valoroso. A gente precisa ter uma ação que crie valor. Só capturar não é bom o suficiente, não é o bastante. E aí você pensa que 55% das pessoas acham que documentar e disseminar esse conhecimento é o principal. Se a gente está usando, como que a gente está criando um impacto? De novo, essa ideia de que só capturar não é o bastante. Isso é realmente o tempo todo o que nos dá mais trabalho. A gente sempre está ali com a gestão do conhecimento à beira da morte. A gente gosta dessa ideia de criar valor, e aí ele volta dos mortos, mas aí a gente volta no mesmo problema, de novo. Então, entrem de novo, olhem esse relatório da Deloitte, e aí vocês vão ver que 75% das pessoas, elas foram entrevistadas e disseram que criar o conhecimento é o mais importante, não preservar. As organizações elas precisam fazer melhor para trazer isso para a ação. A gente começou a olhar os indicadores e ver a eficiência, entender a qualidade, o custo e as experiências do cliente. Looking to impact, to create a positive change to. Para criar uma mudança positiva. 79% dos entrevistados admitiram que eles têm que ser mais eficazes na criação do conhecimento para começar inovações e lançar novos produtos e serviços. Eu não importo qual que é a definição de GC, eu estou mais interessado em como vamos usar esse conhecimento. Porque quando a gente vê esses relatórios todos, eles nos dizem que não é sobre essa captura, nem é sobre o compartilhamento, é o que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas a criar conhecimento, criar valor. Nós temos muita experiência dessa captura de conhecimento, mas ela não dá certo. É o acesso e a ação que faz com que isso se torne interessante. Bom, aqui é uma citação de Nonaka. Ele é conhecido como o fundador do movimento de gestão do conhecimento. Nós podemos falar dos problemas e o que causa os problemas, mas o Nonaka diz que esses conhecimentos são um pouco misturados, né? Ele fala sobre uma palavra japonesa que significa espaço, para enfatizar que o conhecimento criado pelas pessoas e tendo um contexto de tempo e espaço, voltando naquela imagem que eu mostrei para vocês, aquela pessoa lá sentada, esperando para que o conhecimento seja extraído. Esse é o problema. A gente há muito tempo está tentando separar o conhecimento da pessoa, do tempo e do espaço. E é isso que o Nonaka está falando. Que nós temos pouco conhecimento de como as organizações criam e gerenciam o conhecimento. E há 21 anos, ele falou sobre isso, que a gente não tem esse conhecimento sobre o processo de criação de conhecimento. E ainda, o que ele ainda está falando é sobre a gestão gestão de pessoas e não só do conhecimento. As pessoas são sociáveis.
Vamos voltar para aquela ideia dos polinésios, que eles atravessavam o Pacífico. Eles não usavam a tecnologia. Eles estavam lá imersos no sistema, eles estavam removidos do sistema. E o mais importante aspecto sobre a capacidade de uma empresa é a capacidade dinâmica de criar continuamente novo conhecimento. Não é sobre estocar conhecimento, como uma tecnologia específica que uma empresa tem, mas como a gente usa tudo isso para criar o conhecimento. A gestão de conhecimento tem a ver com o que a gente não sabe, com o que a gente sabe, tem a ver com as capacidades que nós não temos, em relação às capacidades que nós temos. O conhecimento é criado e ativado por pessoas. E a minha maior questão aqui é que na gestão do conhecimento, nós vemos as pessoas como pessoas rotuladas, indexadas, alinhadas. E temos também ali o processo de informações. Agora, nós temos que reconhecer que as pessoas são articulações autodeterminadas no nosso sistema. Nós precisamos estar prontos para influenciar as pessoas. Bom, agora eu vou falar um pouco da forma como eu vejo a gestão de conhecimento. Nós tentamos extrair, né, o conhecimento em um momento no tempo e espaço. Nós queremos isolar, catalogar, indexar. Nós queremos simplificar. Nós normalmente removemos o contexto e a complexidade no tempo e espaço e a gente simplifica isso em um documento, numa imagem, num infográfico. Nós queremos extrair, nós queremos nivelar, nós queremos colocar dados, queremos controlar também. O problema é que um ponto do conhecimento, na verdade, é um ponto humano. É um ponto no tempo e no espaço. É um ponto autodeterminante e não pode ser isolado, rotulado, catalogado. É uma mistura complicada de criação, tempo, espaço, crenças, capacidades, outros conhecimentos, talentos, experiência. E com esse conhecimento que a gente herda, nós conseguimos compartilhar esse conhecimento. E é uma forma que nós identificamos o conhecimento. É assim que a gente herda, que a gente acessa o conhecimento. Nós temos que relacionar com o tempo e com o espaço em que esse conhecimento foi criado para que nós entendamos ele. A pessoa que compartilha o conhecimento precisa ter autonomia. E as pessoas precisam querer compartilhar também. Ela tem que estar adequada para herdar aquilo. Quando a gente fala de extração, isolamento, e quando a gente remove o conhecimento do tempo e do espaço, é apenas. Você está lá fora do oceano, você não está lá dentro. O nosso gestão de conhecimento hoje não está sendo criado para as pessoas. Está sendo criado como algo removido das pessoas. Se a gente estivesse no mesmo ambiente hoje, eu ia pedir para vocês olharem para essa moeda e vocês poderiam ver ela é uma linha reta, né? E assim que a gente falaria sobre o valor do conhecimento, vamos dizer, 200 anos. Needs to apply Ashby's law of requisite variety. KM needs to acquire the requisite variety of beliefs, attitudes, A gente tem os requisitos de variedade. A gente tem as atitudes, as habilidades, o conhecimento e a variedade. A gestão do conhecimento não é só uma função de TI, é uma coisa das pessoas. E essa necessidade das pessoas é para as pessoas, é mutualidade.
a gestão do conhecimento, para ser valiosa, ela precisa criar valor, a gente precisa criar valor para os nossos clientes. A realidade é que esses times de GC, eles só se dão bem em situações onde o ambiente tem o tipo de problemas que são resolvíveis. Esses problemas onde a gente pode usar as habilidades, o tempo, a experiência. E essas iniciativas, elas são governadas por um princípio que a gente chama de caixinhos dourados, que são esses valores que você cria. Esses processos, eles só são bem-sucedidos quando as condições estão corretas. Eu espero que dá para traduzir isso bem na América do Sul, mas esse princípio da caixinhos dourados é sobre caixinhos dourados, os 3 ursos, e ela sempre tem 3 alternativas. Ela vai ver, por exemplo, 3 cadeiras. Uma pequena, uma muito grande e uma certa. 3 pratos de mingau. Um tá amargo, o outro tá muito doce e o outro tá bom. Essa é a situação da gestão do conhecimento hoje. Os problemas que estão sendo apresentados pela comunidade, eles precisam estar alinhados com um espectro bem pequeno, bem restrito, que esteja disponível com esse time de gestão do conhecimento. Então, se o seu time está focado somente em TI, e essa extração do conhecimento, então a oportunidade disponível para vocês, quando vocês começam a olhar em como ir sobre como compartilhar, guardar e compartilhar, e aí ação, impactar, você está limitado pelas atitudes, pelas crenças do seu time. Então, o time ele vai ser bem sucedido quando ele tem problemas que são solucionáveis, mas eles vão se estressar e falhar quando eles não conseguem solucionar esses problemas. E essas qualidades das equipes, a gente vai ter essa visão limitada e a gente vai ter poucos problemas que são solucionáveis. Então, se você não olhar o seu time de gestão de conhecimento e não ver o que você precisa, de acordo com os seus clientes, o que a sua comunidade quer, e o que eles precisam da gestão do conhecimento, não só para sobreviver, mas para realmente deslanchar, a gente vai ter um problema. Então, o que é a gestão do conhecimento para mim? A gestão do conhecimento para mim é uma função de pessoas que é amplificada pelas experiências, pelo espaço e pelo tempo. E aí são as pessoas, com as experiências, com o espaço e com o tempo. O conhecimento é uma condição humana, não é uma taxonomia, não é uma biblioteca. Não é uma prática de comunidade ou de internet. É tudo isso e nada disso. Conhecimento é sobre pessoas. Pessoas são sociais. E o conhecimento nas empresas, ele tem uma relação simbiótica com a aprendizagem. Se você pensar, tem pouco entendimento sobre as organizações, as ações e essa gestão do conhecimento. A gente tem problema para entender que o conhecimento é uma condição humana. A gente pensar no relatório da Deloitte, o que as empresas querem, mas a gente precisa ver também nós mesmos, nós, como gestores do conhecimento, o que a gente quer? A gente precisa entender melhor como influenciar o capital humano. A gente precisa entender melhor o capital humano dentro de uma organização, porque se isso é sobre pessoas, então a gestão do conhecimento é das pessoas e para as pessoas. Eu acho que esse é o caso. Se a gestão do conhecimento é uma condição humana, o que você está fazendo agora para expandir as fronteiras, cruzar os silos da sua organização, para trabalhar com RH, com aprendizagem e desenvolvimento? O que você está fazendo nessas áreas? Porque a gestão do conhecimento é uma função de TI. Eu sempre volto nessa pergunta. É a pergunta que me pega. Em projeto após projeto, isso me frustra, porque a gente está tentando mover
projetos e mover times de gestão do conhecimento e a gente está tão enraizado no TI. Como saímos disso? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do trabalho que a gente fez com benchmarking. Só para te dar um pouquinho de background, eu fiz um trabalho no meu PhD com benchmarking na Universidade de Edimburgo e eu queria saber como a gente pode começar a olhar e maturar essas capacidades. E eu queria saber o que a gente pode fazer. E a gente só consegue fazer 4 coisas. A gente pode ter a aquisição, a gente pode ter a aquisição e a gente pode compartilhar, aplicar o conhecimento e criar o conhecimento. E aí, quando eu penso no benchmarking que eu fiz pelos últimos 20 anos, a gente pode falar muito sobre essa maturidade de guardar o conhecimento, de fazer tornar o conhecimento disponível, compartilhar, como podemos demonstrar que o conhecimento está sendo aplicado, como ele impacta, associar resultados, mas aí a gente tem um pouco de dificuldade. E a parte que é mais desafiadora é a parte da criação. Como a gente pode demonstrar que a gestão do conhecimento ela está ajudando a melhoria contínua, criar a disrupção criativa. Eu ainda estou precisando achar uma organização que possa responder essas perguntas. A segunda parte da matriz é entender o que esse programa faz. Ele vai promover liderança, ele influencia a organização, temos evidência sobre isso, ele age de maneira estratégica e provocativa. Em organizações que estão promovendo liderança, você consegue ver os times de gestão do conhecimento em documentos de estratégia, documentos operacionais. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas a gente também tem que olhar para o advocacy. Você dá voz às necessidades da comunidade. É aí que a gente fala da mutualidade que a gente está falando, de criar valor. Porque se a gestão do conhecimento não cria valor para a comunidade, como então eles vão criar valor para a gestão do conhecimento? Os padrões pelo qual devemos ser medidos são os padrões para resolver problemas mútuos. E como a gente pode sair só de um provedor como um provedor de soluções. A gente vai buscar problemas e dar soluções, a gente vai ter uma abordagem, a gente vai ouvir os sinais, ouvir a comunidade. E aí o Deloitte está correto. E aí a gente está num ponto de criação de valor e criação de conhecimento. A gestão do conhecimento ela precisa prover essas soluções. E me perdoem, eu corri um pouco com isso. A gente está falando um pouco da experiência, de realmente poder criar as soluções que as pessoas querem. E para isso a gente precisa de diversidade. A gente precisa da diversidade dessas habilidades, de experiência, de talento, de habilidades, de força de trabalho, para conseguir criar valor para essa organização. Eu acho que muitos de vocês podem ter ouvido sobre o framework do Davis, e eu acho que o trabalho do Davis tem muito valor para as organizações. A gestão do conhecimento ela precisa realmente poder responder coisas simples e complexas, e eu vou responder isso. No domínio simples, é um domínio de melhores práticas. É amplamente conhecido,
e podemos ter a resposta correta se vocês quiserem. Por exemplo, de que lado da rua eu devo dirigir? Quando eu for para o Brasil, só tem uma resposta correta. E aí a gente consegue ver facilmente pensar em qual seria o problema se eu não dirigir do lado correto. Agora, se eu perguntar assim, como que eu tiro férias ou licença, como que eu vou ser pago? Aí você pode ir num portal de FAQ automático. E é fácil responder, porque é só uma resposta correta que está ali disponível, e eu só preciso capturar ela. Mas a parte interessante é que essa tecnologia de simples domínio, com essas soluções, que você não pode discutir. A tecnologia funciona muito bem para isso. Agora, no domínio complicado, a gente está num mundo de soluções melhores ou piores. Então, se eu dizer para você, a gente vai até os Estados Unidos, vai aterrissar em Tampa, vai pegar um carro, a gente tem todo o dinheiro, todo o tempo, a gente vai dirigir rapidinho até Seattle, a gente vai até a costa oeste. A gente tem tempo e dinheiro. Mas aí, cada pedaço de estrada tem uma possível resposta melhor ou pior. Essa estrada aqui vai levar a gente mais rápido ou vai levar a gente mais devagar? A gente pode usar tecnologia, satélite, mas a gente sabe também que não dá para confiar. Porque, por exemplo, se você for no Reino Unido, ele pode te dar uma estrada de terra que não vai dar nem para passar com o carro. Então, o que a gente precisa no dia a dia e que pode nos ajudar a entender, no momento que a gente tiver uma interjeição ali, uma escolha de trânsito, eles podem nos dar a melhor rota, eles vão nos dar a melhor rota, nos permitir acelerar o tempo todo para chegar mais rápido no nosso objetivo. Esses problemas mais complicados, esses cenários que são complicados, a gente precisa de mais ajuda de experts. E aí a tecnologia é menos eficaz. Se a gente tem poucos pontos de decisão, a gente fica mais afetado. Muitos pontos de decisão, menos afetados. Então, se você pensar, sim, claro, a inteligência artificial pode achar uma solução para resolver problemas muito complexos. Mas quando a gente fala de pontos de decisão que mudam o tempo todo, não funciona assim. Ambientes estáticos, ótimo. Ambientes dinâmicos, não tão bom. Nesses domínios mais complexos, não tem resposta certa ou errada. O que a gestão do conhecimento vai ser daqui a 10 anos? Não consigo dizer, você não consegue me dizer. O que a gente precisa saber é como acessar as pessoas em vários ambientes, político, ambiental, para que aumentemos a conscientização e para que a gente possa antecipar e ter uma previsão de como o futuro será. A gente vai utilizar essa inteligência para avançar e, a partir disso, se a gente tiver confirmações positivas sobre o que a gente está antecipando, a gente continua indo. Se tiver resistência ou se não se encaixa com o que a gente acreditou, a gente reorganiza. Olha a evidência e muda de rota. Mas a gente olha onde a gente tem feedback positivo, feedback negativo. Feedback positivo, seguimos. Feedback negativo, reorganizamos. E aí não tem muita coisa para aprender e estamos quase fechados no aprendizado. A gente teve o caos de 9 de setembro. Isso já faz bastante tempo e aí a gente fechou fronteiras
e estávamos procurando causa e efeito. Faz 20 anos e a gente ainda não consegue entender a causa e o efeito, porque é desconhecido. Então, quando eu olho para transformar o conhecimento e o que a gente quer dizer com o futuro do conhecimento, esse ciclo de dedução, esses sistemas são úteis. A conservação quer dizer sobre armazenar energia, recursos. É a necessidade de disrupção criativa, quando a gente não se encaixa mais. E o crescimento é para maximizar. A gente experienciou um crescimento enorme nos anos 90 até os anos 2000. E a gente está desde então nesse estado de conservação. Para mim não é tão bom, a gente já passou tempo demais ali no mar, olhando para o céu e utilizando apenas a tecnologia como solução. E a gente está falhando, a gente não está sabendo para onde a gente está indo. Então a gente precisa sair, parar de ficar à deriva e olhar para nos reorganizarmos. E precisamos entender que para fazer isso a gente está lidando com pessoas, que o conhecimento é humano e que a gente está determinando pessoas nesse ecossistema que estão sempre nesse estado de reorganização dentro de uma empresa. Resumindo, a gestão de conhecimento é o efeito cumulativo criado não por uma articulação única no sistema, mas por milhares de articulações organizacionais. Cada pessoa, objeto e processo que adquire, compartilha, usa e cria conhecimento. Isso significa cada pessoa da sua organização. Pensem nisso. Cada pessoa da sua organização é uma articulação dentro dessa abordagem de gestão do conhecimento. Toda pessoa que você envolve, cada objeto que você cria, cada processo que você constrói, ele tem influência positiva ou negativa na organização, no sistema, na sua comunidade também. E eu preciso perguntar, o que você não sabe? Porque, no fim das contas, a gente tem que voltar naquelas questões iniciais. Gestão do conhecimento é sobre tecnologia. Qual a plataforma de tecnologia? Qual tecnologia eu deveria usar para me comunicar, para armazenar? Qual é a melhor plataforma para as lições aprendidas? Se nós estivermos vendo essas perguntas e compararmos aquilo que nós temos armazenado e aplicar tudo aquilo e criar conhecimento, parece que a gente está muito fixado na aquisição e na armazenagem do conhecimento. Bom, eu vou mostrar aqui algumas histórias, vou compartilhar histórias com vocês. Espero que a gente tenha tempo para as perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu tenho é como você vê o mundo? Eu recentemente trabalhei num projeto do Reino Unido, no governo do Reino Unido, sobre impacto e para ver como eles estavam impactando os envolvidos para criar uma mudança. Foi muito interessante porque a gente observou a rede de pessoas envolvidas ali. Nós estávamos vendo as pessoas e queríamos dar às pessoas conhecimento. A gente queria que essas pessoas acessassem o conhecimento, que eles acreditavam que iam criar mudanças comportamentais e benefícios para a sociedade. Então, imaginem, se a gente quer mudar para emissão zero de carbono, nós precisamos impactar as pessoas envolvidas, precisamos mostrar evidências e que eles tenham o conhecimento certo para que nós possamos persuadi-los para mudar o que eles estão fazendo. Agora, quando a gente vê como isso cria impacto e o nível de impacto que estava sendo criado com tudo isso que eles estavam fazendo, o que foi interessante, quando eu falei com a equipe de gestão do conhecimento, eles viam as redes puramente como pessoas. Então, esses envolvidos, os stakeholders, foram mapeados
e em relação à influência que eles acreditavam que tinham que eles influenciavam o sistema, e eles estavam mapeando essas pessoas e usaram essa inteligência para entender isso. O que eles perderam é que a rede era feita de pessoas e de objetos, processos e serviços. Se você quer criar uma mudança, tem a ver com os artefatos, os objetos que criamos. Temos uma rede criada e dentro dessa rede uma influência acontecendo por meio de projetos. Quando nós queremos mudar o comportamento da rede, nós temos que observar os objetos que estão influenciando as pessoas e precisamos influenciar o próprio objeto. Por exemplo, se nós quisermos mudar comportamentos, temos que influenciar os documentos de estratégia que estão influenciando as pessoas dentro do sistema. Se queremos mudar a forma como um projeto está sendo feito, temos que observar os objetos que estão fazendo as ações das pessoas acontecerem. Ao invés de ver as pessoas, temos que ver os objetos que influenciam as pessoas e achar formas de influenciar o sistema mais rápido. Nesse caso, nós observamos os documentos utilizados pelo governo e garantir que o conteúdo desses documentos, o vocabulário desses documentos estavam refletindo os processos para depois mudar o comportamento. O ativo, o objeto, não eram as pessoas, nesse caso. Nós estávamos falando sobre fazer o conhecimento se tornar em ação. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para garantir que a gente estimule ações. Eu estava trabalhando recentemente com uma empresa farmacêutica bem grande, uma marca muito conhecida no mundo inteiro. Eles têm um projeto chamado Conhecimento Vence. E o que eles queriam fazer com esse projeto é produzir conhecimento. Então, eles criaram uma nova comunidade. Essas pessoas compartilhavam conhecimento, as suas histórias, e eles recompensavam essas pessoas por ter compartilhado conhecimento. Então, eles davam likes para essas pessoas. E aí, mais pontos, quanto mais elas compartilhavam, e com esses pontos podiam trocar por prêmios. Dessa forma, a pessoa podia converter os pontos para um prêmio, enfim. Poderia comprar qualquer coisa que você queria com aqueles pontos. O problema é que isso não nos diz nada. O que esses likes querem dizer? O que isso tem a ver? A gente quer saber o que a gestão do conhecimento tem a ver com isso. Adquirir e compartilhar, sim, mas e os dados não nos dão nenhuma informação. Agora, pequenas mudanças podem criar grandes impactos. Você só ganha pontos se você compartilhar e se alguém depois demonstrar que usou. Se você compartilhar o seu conhecimento, a gente não vai fazer como se fosse uma competição de popularidade, mas se você compartilhar o conhecimento, você ganha mais pontos ainda se alguém compartilhar e demonstrar que acessou o que você tinha falado e usou em sua vida. Então, eles tinham que demonstrar como foi utilizado o conhecimento. A pessoa ganhava mais pontos, aquela que compartilhou a história, e a outra que também usou a história também ganhava mais pontos. Foram umas pequenas mudanças que eram um like apenas, para algo mais significativo com as histórias, passando para as evidências que nós estávamos buscando e sair daquela aquisição e armazenamento para, de fato, aplicar o conhecimento adquirido. Quando eu vejo os projetos do passado e o benchmarking e aqueles 6 Vs de conhecimento de ação, eu quero saber como é a velocidade em que o conhecimento está sendo acessado, qual é a rapidez
em que nós geramos acesso ao conhecimento? Qual é o tamanho dos ciclos de conhecimento? Como podemos fazer ele mais eficaz? Nós também vemos a veracidade, se é confiável, qual é a qualidade desses processos. Quando vemos conhecimentos complexos, as informações que estão sendo apresentadas, seria então a variedade, para ver se a diversidade contida pode ser utilizada. E qual é o valor também de tudo isso e a visibilidade? Agora, como nós relatamos os valores? Isso é sobre um trabalho que eu fiz sobre o Oriente Médio com organizações do governo, e depois teve uma mudança para hidrocarbono. Quando eu vejo as avaliações das empresas, eu procuro esses 6 vezes. Eu quero saber como as pessoas se sentem sobre a gestão do conhecimento. Como pode ser criado esse benefício mútuo e como eles se sentem com o que a gente oferta em gestão do conhecimento, as nossas soluções. Porque nós sabemos que nós temos esses likes ou não likes. Se as pessoas estão se sentindo bem, a influência delas diminui, na verdade. Então, qual é o sentimento das pessoas? E depois disso, eu quero saber como elas estão acessando o que a gente capturou. Por exemplo, nessa base de dados de lições aprendidas, eles falaram para mim, olha, eu tenho isso, esse número de pessoas, o número de pessoas que acessou, mas eu quero saber como que isso se transforma em ação. Porque se nós não conseguirmos demonstrar o acesso à ação, tudo que a gente está fazendo não faz sentido. Quanto mais pessoas mostram os sentimentos, mais elas vão acessar o que a gente está ofertando em gestão de conhecimento. Quanto mais as pessoas acessam e se for apresentado da forma certa, se tiver visibilidade, veracidade, variedade de valores corretos, relevância também, mais a gente vai ter ação. Mais as pessoas vão fazer uma ação, e aí é que nós entenderemos como criar um impacto. O fato de você ter uma ação não quer dizer que isso foi positivo ou negativo. Eu quero saber, então, como a gente cria impacto. Eu quero evidências que causem impacto. Precisamos entender como conseguir esses dados. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Como que a gente traduz tudo isso em resultados? Eu quero demonstrar melhorias, ganhos em relação à segurança, tempo, inovação, criação, melhoria contínua, qualidade, custo e as experiências do cliente e dos funcionários. Eu preciso de dados de qualidade, quantitativos e qualitativos também. Nós estamos observando a resolução de problema e o conhecimento ele está voltado para as organizações, porque as organizações têm um ponto de verdade. A ideia de ter o conhecimento correto quando a gente precisa. Se você olhar para os 6 Vs, vocês vão entender que há uma falta de evidência em relação ao impacto e o valor que ele cria. Você olha para o time e você vê que é um time que tem baixa influência quando eles se reportam para fora do time, por exemplo, para o time executivo. E aí a gente vai para uma situação de que um campeão ele vai tirar a posição dele se o time de gestão do conhecimento não entregar o resultado. A gente começa a a gente precisa ter um resultado melhor em ter essa aquisição, compartilhar, usar e criar esse conhecimento. E como a gente cria influência? Cada empresa vai ter um ponto de início diferente, mas eu geralmente começo com um treinamento.
E eu me interesso por esse treinamento de gerência porque é novo, porque ele impacta todos os gerentes intermediários e essas pessoas são muito influentes dentro da organização. E se eu os influenciar, a gente consegue ter os dados para influenciar o time executivo. A gente consegue ver que as pessoas realmente estão acessando esse conhecimento para criar um impacto positivo. Então, para ver isso, o que eu estou interessado é em criar uma aprendizagem. E aí, quando você vai durante esse treinamento, você conduz micro-experimentos durante o programa. Você tenta novas coisas e, ao invés de lições aprendidas, você está interessado, por exemplo, num TED Talk, uma palestra. Como você fez, quem foi necessário, quais foram as habilidades que você aprendeu, a sua experiência e o talento natural que você precisou para conseguir ser bem-sucedido. Ou então, o que te segurou? Esses micro-experimentos, eles criam retrospectivas, reflexões, e aí nos dá os dados que precisamos. Então, se eu criar o template correto, que realmente pode ter essa evidência de aprendizado, criação de conhecimento, reuso do conhecimento, então eu tenho essa evidência para a gestão do conhecimento em relação ao impacto e aos resultados. Para fazer isso, a gente precisa entender os princípios de aprendizagem, a gente precisa entender que o conhecimento é sobre aprendizagem, e aí a gente precisa entender os princípios da aprendizagem nos adultos. Se a gente olhar os programas de desenvolvimento de aprendizagem, eu quero criar dados de que as pessoas estão aprendendo e quero pontos de verdade e impacto e resultados. Preciso, então, pensar em novas maneiras de chacoalhar as pessoas e de obter os dados que eu preciso, antecipar e responder ao que acontece. Por exemplo, a gente consegue ver como entrar na matrix da empresa. Se a gente ver, por exemplo, crescimento, inovação, e aí fazer coisas relacionadas a isso. E as pessoas precisam prover dados, evidências de que realmente estão fazendo isso. Se a gente tiver maneiras de apresentar a evidência, a gente vai ter maneiras de impactar. A gente tem como criar evidências, resultados das lições aprendidas. E mais do que isso, a gente consegue ter abordagens, avaliações informais, e a gente consegue colocar isso no processo anual. A gente consegue colocar os serviços que você acha interessante, você consegue acessar para gerar evidência para falar em grupo nas avaliações. E essas avaliações elas vão contar para o sistema de recompensa. E aí isso conta para o seu bônus. Então, se a gente conseguir demonstrar que a gestão do conhecimento entrega soluções e entrega as evidências que você precisa para conseguir um feedback anual melhor, e aí você consegue um bônus melhor, imagina que, é claro, estamos entregando valor para os clientes, por exemplo. E aí, quando entregamos valor para os clientes, eles vão olhar, eles vão ver isso. A gestão de conhecimento está entregando conhecimento. Isso é mútuo, é isso que a gente está tentando ter. Uma relação de benefício mútua, um relacionamento que cria valor para os gerentes, para os clientes e para a organização como um todo. Quando falamos sobre quantificar os resultados com tempo, a organização do cliente, inovação, a gente consegue ter um exemplo claro, com 95% de certeza, e aí a gente consegue
falar sobre o retorno de investimento do programa de GC, mas você precisa do processo todo. A imagem grande é ótima, estou tentando compartilhar muita coisa, mas a gente quer estimular. Então, a gente quer acelerar, a gente quer estimular as pessoas a compartilharem de forma orgânica. Porque quando é orgânico é melhor. E uma das coisas que a gente olha e que a gente revisa, eu já revisei isso em 3 países diferentes, isso é sobre ações estimulantes. Quando a gente trabalha com essas ações de incentivo, a gente fala, quando você trabalhar com uma pessoa, você vai ter um conhecimento compartilhado. E pedimos às pessoas para ficarem alerta com coisas que possam mudar. Você também descobre que quando você trabalha com pessoas, você tem coisas que eles sabem que você não sabe sobre a maneira como você trabalha. Você pode trabalhar com coisas externas, colaboradores externos, você tem tabelas. Isso são coisas que, por exemplo, outras pessoas podem saber, mas que são desconhecidas para você. Quando você descobre esse gap, você precisa atuar rápido. Você precisa conseguir compartilhar o que você fez, identificar todos os objetos que precisou, as habilidades, o conhecimento, o talento que viabilizou com que você resolvesse esse problema rapidamente. E aí a gente volta a coisa sobre a competência e o relatório anual. Nessa reunião anual, você vai ter o que você descobriu que você não sabia e o que você pode fazer sobre isso. E se você não puder responder e dizer que não descobriu nada, isso é claro, vai ter um impacto negativo, porque a gente percebe que você não está aprendendo continuamente. E a gente pediu também as pessoas para entenderem, falarem quando coisas são óbvias. Tem coisas que são óbvias, você está, às vezes, trabalhando num time e para você é óbvio, mas outras pessoas não sabem. E algumas vezes, isso não é visível. Às vezes a pessoa sabe, mas as pessoas não querem compartilhar por falta de confiança ou porque eles não te veem como uma pessoa competente ou eles não têm intimidade suficiente e não querem compartilhar. Só como exemplo. Então, pedimos às pessoas que perguntassem perguntas poderosas. E aí, quando você faz uma pergunta poderosa e você identifica um gap, você pode agir rapidamente. Porque às vezes tem coisas que as pessoas fazem que elas nem sabem, a gente precisa considerar isso. Especialmente quando a gente está trabalhando com um expert ou um grupo de expert. Então a gente está falando de estar alerta, provar, agir rapidamente. A gente quer que as pessoas realmente ajam por si. Você pode compartilhar isso com outros times, mas você precisa ser capaz de perguntar perguntas poderosas, provar o ambiente. E eu vou voltar em um último exemplo. Nós estamos olhando para tentar influenciar as pessoas. O conhecimento é uma condição, as pessoas são determinadas. Você não consegue controlar ela, como você controlaria um dado. Eles sentem que as pessoas são pessoas confiáveis e que elas têm algo em comum, aí elas se sentem confortáveis para compartilhar. O que acontece se, ao invés de fazermos entrevistas, a gente fizesse com que as pessoas trabalhassem naquela empresa e
adquirirem o seu conhecimento fazendo perguntas. Então, ao invés de fazer uma entrevista de 1h30 e tentar entender, olha, o que que dá para melhorar aqui? Eu quero ver o que você sabe. Por que que a gente não dá as ferramentas para essas pessoas para que eles possam capturar o conhecimento que é importante? Porque a pessoa que está saindo vê eles como as pessoas que são as pessoas corretas para capturar o conhecimento. Eles têm esse entendimento compartilhado das oportunidades e eles estão melhor do que as pessoas que estão saindo em relação a compartilhar o conhecimento, mais prováveis. E aí a gente dá ferramentas para que eles possam compartilhar as perguntas. Por exemplo, se eu dissesse para você que você agora é o responsável pela sua empresa, você tem uma varinha mágica e você pode mudar qualquer coisa, o que você mudaria? Se eu te desse essa varinha mágica e você quisesse fazer o que quisesse, o que você não mudaria? É uma pergunta poderosa e a gente está usando o se. A gente não fala, por que você fez isso? A gente não usa o porquê. Por que você tomou essa decisão? Quando a gente faz uma pergunta utilizando o porquê, eles ficam na defensiva. Você precisa ser muito habilidoso para fazer uma pergunta com o porquê que não deixe a pessoa na defensiva. Então, vamos trocar a frase. Vamos construir a nossa frase de maneira diferente. Quais foram as decisões que você tomou para que pudesse chegar nesse resultado? Se eu mudar isso, o que será que vai acontecer? Se eu mudar a maneira como eu faço esse processo e utilizar a sua abordagem, qual seria o benefício? Qual seria a melhoria? Use o como ou qual, use outras palavras. Vocês têm mais ou menos 5 minutos para ir para uma apresentação e alguém te chama no WhatsApp e fala, e aí, como foi com a apresentação do David? Você vai falar, não entendi nada, foi ruim. Ou você pode até falar outra coisa, mas o seu cérebro está ali funcionando. Está ali funcionando, carregando. Ele quer preservar a energia. Imagina, você está numa reunião, a gente tem altos níveis de interação, altos níveis de informação trocadas, e aí você tem 5 minutos. O seu cérebro tenta te proteger nesse intervalo entre muita coisa acontecendo. As pessoas perguntam como é que foi na reunião, como que foi. Você dá uma resposta automática, bem, ótimo, tranquilo. É uma pergunta muito básica. A gente descobriu isso trabalhando com enfermeiras em hospitais nos Estados Unidos. Quando a gente perguntava, a gente fazia uma pergunta sobre o que estava acontecendo e os enfermeiros culpavam os consultores, falavam, eles não compartilham com a gente. Mas eles traziam esses consultores que iam caso a caso e ao invés de perguntar como as coisas foram com o Dave, a gente podia perguntar qual foi um ponto da palestra do Dave que pode realmente criar um impacto para nós. Só modificando essa frase, você tira uma resposta automática, não engajadora. Você precisa realmente pensar, você precisa se engajar com aquilo. Você pode tentar sair disso, mas você precisa participar. Você vai precisar se ligar de novo, voltar para o radar. Aí depois a gente fala de improvisação. Nunca rejeite ajuda. Você pode achar que eles têm a pior ideia do mundo, mas ao invés de mandar eles irem, se fechar, tente aceitar, tente
redirecionar. Se você não quiser aceitar ajuda, você está numa reunião, você não quer se fechar. Tenta redirecionar para uma pergunta mais poderosa. E a última coisa, nunca faça uma pergunta que você não faria para si mesmo. Nunca faça uma pergunta que você não gostaria de responder. Eu trabalho com times de gestão de projetos e novos gerentes entram, eles querem pegar a medida do time, eles querem falar com um dos gestores de projeto e falar: qual que você acha que é o maior desafio para mim? E esse gerente de projetos, ele vai falar: interessante. Ele vai perguntar: qual que você acha que é o maior desafio? E se você não responder, você vai perder confiança, você vai diminuir o fluxo de conhecimento, a confiança foi quebrada, porque você não queria responder aquela pergunta e perguntou para outra pessoa. Então, nunca faça uma pergunta que você não responderia. A última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é essa noção de como a gente pode trazer a influência para lidar com situações onde as pessoas possam dizer: não tenho tempo de gestão de conhecimento, não tenho tempo de entrar na sua comunidade de prática. A gente tem algumas coisas que a gente gostaria de entender. Quando as pessoas dizem que não tem tempo, o que elas estão dizendo é: tem outra coisa, ou eu não tenho competência o suficiente para me engajar com o que você está fazendo, ou eu não entendo, eu não acho que o que você está fazendo vai criar um futuro onde eu serei competente, então eu vou ser rejeitado, então eu não quero participar. Não vou falar jamais que essa é a razão, mas eu vou dizer que eu não tenho tempo. Ou eles não acham que tem escolha. Se você está numa situação onde te disseram para fazer alguma coisa, você fala: espera um pouquinho, eu tenho outras coisas muito importantes para fazer. Então, se você falar para alguém que eles precisam fazer as lições aprendidas ou uma prática, se eles não se sentem competentes ou não sentem que tem uma escolha, eles vão se fechar. Por último, as pessoas precisam se conectar. Se eu não entendo que aquilo cria valor para mim, eu vou naturalmente me fechar e rejeitar. Se uma equipe de gestão de conhecimento fala: você precisa participar nesse programa de lições aprendidas, você precisa preencher esse formulário, você precisa fazer o upload, aí eu vou falar: eu não tenho tempo. Isso significa que eu posso não me sentir confiante, competente, ou porque você não me deu escolha, ou porque você não me deu as maneiras, eu não me sinto competente. Aí eu falo: não tenho tempo de fazer isso. Não tenho tempo porque eu não me identifico com isso. Eu entro lá e 90% do que está lá não significa nada para mim. Eu gostaria também de compartilhar sobre a mudança de comportamento. Isso foi utilizado também pelo FBI em situações de crise, em situações com reféns, e eu acho que é uma ferramenta poderosa para entender como criar valor mútuo. As pessoas desenvolvem soluções para as pessoas ao invés de serviços. Quando a gente entra numa situação que a organização está dizendo: a gente precisa fazer um trabalho melhor, criar conhecimento, a resposta típica é que eles presumem que eles têm autoridade. Então, eles começam a falar para as pessoas o que elas precisam fazer. A gente precisa fazer isso, a gente tem isso. Eu vou te falar todos os benefícios desse site de compartilhamento. Eu vou te mostrar como é fácil para usar. E aí eles falam: por que as pessoas estão nos dizendo que não tem tempo? Se a gente voltar no processo, a gente precisa começar sendo curioso e tentando engajar as pessoas e ouvindo ativamente. Quando não fazemos isso, não conseguimos desenvolver a empatia.
Empatia significa que a gente consegue descrever o mundo de acordo com o nosso cliente. Se eles nos dizem que isso está certo, a gente pode colocar o que temos em comum, compartilhar as histórias em comum, as experiências em comum. E aí a gente constrói um rapport, e com esse rapport a gente consegue a confiança, a conexão e a influência. E aí, através da influência, a gente consegue ter a mudança de comportamento que a organização precisa, porque então estamos criando um valor compartilhado. A gente não consegue fazer isso sem influência, a gente não consegue ter influência sem ter essa sintonia. A gente não consegue ter essa sintonia se as pessoas não virarem para nós e falarem isso, é isso mesmo, esse é meu mundo. Nesse momento a gente tem a empatia e você não consegue ter a empatia se não ouvir ativamente. E essas ferramentas, se você conseguir utilizar elas junto, você vai ter uma visão diferente, que se expande além da tecnologia. Você vai entrar na ciência da aprendizagem, a ciência comportamental, psicologia. A gente fala de uma visão completamente diferente sobre o que a gestão do conhecimento pode ser. E esse é o desafio para mim e para vocês. Podemos nos afastar da tecnologia e entender que a gestão do conhecimento é sobre conhecimento, e conhecimento é uma condição humana. As pessoas são sociais. As pessoas protegem o conhecimento quando elas protegem o seu conhecimento quando não confiam, porque elas precisam compartilhar quando elas sentem que elas têm escolha, que elas são competentes, que elas podem compartilhar, ou que elas se identificam, que elas estão no mesmo tempo e espaço. A gestão do conhecimento é sobre soluções que entendam as pessoas, o seu ambiente, as suas experiências. Hello. Apologies. That will teach me to Me use. desculpa. Are we still there? Ainda estamos aqui? Isso vai me ensinar sobre como utilizar as coisas com a Apple. Very much. So apologies. I'm going to share with you. Desculpa. That was my daughter. Bom, essa foi a minha filha, vou falar a verdade aqui, que ela me ligou porque ela está em outro lugar agora, e eu até falei para ela, não liga para mim até as 8, e ela ligou 7h40. Então essa é a realidade de ter uma filha de 10 anos. Muito obrigado por estarem aqui comigo. É sempre desafiador falar para uma tela por 1h30, em vez de ter pessoas aqui na minha frente. Eu espero que eu tenha conseguido me comunicar com vocês e que tenha sido valioso, que tenha dado uma diferente perspectiva para todos. E agora, se vocês tiverem perguntas, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui para responder para vocês. Sim, todo mundo agradeceu muito a sua palestra. Eu posso dizer aqui em nome de todos que é muito incrível ver você explicando isso com tanta clareza. Você deixou o meu cérebro aqui fervilhando de ideias. Bom, a gente já passou um pouco do tempo, mas a gente vai ficar aqui com o David por mais 15 minutos, então nós teremos tempo para algumas perguntas. Por favor, utilizem a aba de perguntas no Deutsche para compartilhar as suas perguntas. Vocês podem usar também os likes nas perguntas que vocês têm mais interesse. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Roberto Júnior. Beto, demorou para eu saber que era você. Muito obrigado por ter colocado o seu nome no fim da pergunta aqui. E a pergunta é: possível inserir a gestão do conhecimento em atividades de negócios, ou a gente tem que destruir e recriar os processos comerciais para incorporar o GC como parte dos negócios? É uma boa pergunta, claro, porque para gestão do conhecimento, se você envolveu a sua comunidade e viu a
oportunidade? Sim, sim, tem que destruir os processos, porque a gestão do conhecimento traz algo novo, inovador. É para mudar como os negócios operam, como são os sistemas e processos, e isso tem a ver com pessoas, talentos. E a gestão do conhecimento acontece com esse envolvimento das pessoas, ouvindo as pessoas e criando sintonia e empatia. A gestão do conhecimento agora tem uma influência que as pessoas acreditam fica muito mais desafiador quando a gestão do conhecimento fica em uma outra caixa, em outro local. Mas, na verdade, nós precisamos de influência para poder destruir o que tínhamos antes. Seria uma oportunidade ou um desafio para os negócios e como nós entendemos eles. Muito bom. A segunda pergunta que eu tenho aqui: as funções organizacionais que têm mais influência em TI ou inteligência artificial, inovação, tem uma abordagem melhor para integrar tudo isso? Ou alguma das funções são mais relevantes? Bom, tem a ver com espalhar e agrupar. A TI, ela tem a resposta. Nós precisamos ela tem a responsabilidade, claro, com a gestão do conhecimento, mas nós precisamos das melhores práticas, das melhores respostas para disponibilizar isso. Mas a gente não precisa aprender com os desenvolvedores. Quando nós mudamos para outros espaços mais complexos, precisamos saber que nós estamos espalhando essa diversidade. Eu falei sobre a variedade. Quando a gente muda de complexidade, nós precisamos de tudo isso, desse grupo, precisamos expandir as fronteiras. Isso é apropriado. E mais do que ser apropriado, é crítico fazer isso. Faz sentido. Bom, tenho uma terceira pergunta aqui. Eu vou fazer um resumo aqui da pergunta. Nós estamos trabalhando em equipes que são diferentes, né? E todos somos diferentes, a gente vem de gerações diferentes, históricos e motivação diferentes. E também depende muito do quanto queremos aprender novas coisas. Somos diferentes, pessoas diferentes. E qual é o limite para o uso da tecnologia nesse universo em que a gente lida com pessoas que são tão diferentes? Bom, é interessante. Precisamos encontrar novas formas de interagir com a tecnologia e usar a tecnologia de formas que possamos melhorar os fluxos de conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Quanto mais intimidade as pessoas têm, mais conhecimento é compartilhado entre elas. Quanto mais distância, mais distante fica essa troca de conhecimento. Tem tanta gente, né, nesse mundo que fica tanto tempo no Zoom agora, no Teams, no Google, enfim. Essa noção de encontrar mais intimidade, numa forma que a gente se sente mais conectado com as pessoas, de uma forma que a gente possa compartilhar e editar coisas como apresentações, a gente está ali junto no espaço digital. A gente sente que compartilha mais conhecimento porque a gente está editando esse ambiente em que estamos, né? É um espaço interativo em oposição com o que a gente está aqui, em que a interação é pequena, nós temos menos intimidade. A gente precisa descobrir novas formas de fazer as coisas, precisamos ser curiosos e encontrar novas formas de entender o que significa o conhecimento e como esse conhecimento pode ser acelerado. Tem um trabalho sobre proxemics digital. Já tem 10 anos proximidade digital e ele fala, já tem 3 anos e fala sobre isso. Esse aspecto tecnológico atua em paralelo com a tecnologia? Sim, isso, exatamente.
Se queremos conectar mais as pessoas e melhorar esses níveis de confiança entre as pessoas, esse fluxo de conhecimento para ser acelerado, nós temos que facilitar esse espaço em que as pessoas interagem e se conectam e editar, assim como aquela função do quadro branco que usamos aqui online. A próxima pergunta seria da Julieta, que é da Julieta. Então, criar conhecimento está conectado com a nossa capacidade de colocar as emoções com o aprendizado, o conhecimento existente. Então, para nós criarmos algo novo, deixa eu ver uma forma de resumir essa pergunta. Como a nossa capacidade de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem está relacionado com esse contexto? É bem desafiadora essa pergunta. Eu gostei que você falou sobre desaprendizado com aprendizado. Esse é o maior desafio para nós como gerentes de conhecimento, porque nós precisamos destruir o que a gente tinha antes e reorganizar, explorar em um novo futuro. Uma nova forma do futuro. Então, para mim, essa conexão é uma pergunta tão grande, desculpa até, porque se você tem curiosidade, primeira coisa, curiosidade. Depois, nós temos que procurar essas partes de controle que as pessoas têm, externas e internas. As pessoas aprendendo se sentem dependentes ou independentes. As pessoas mais curiosas são mais independentes. Agora, os mais dependentes querem ser guiados, querem ser direcionados o que eles têm que fazer. Então, a gente tem que descobrir as necessidades diferentes das pessoas em relação ao fluxo de conhecimento e aprendizado de cada um. Não sei se eu respondi o que ela perguntou. Sim, ainda temos algumas perguntas aqui. A outra pergunta é do Flávio Douro. Ele pergunta se você acredita nas 5 disciplinas e o conceito de Learning Organization do Peter Senge. Sim, sim. Eu acredito, sim, na Learning Organization. Não é uma opinião muito popular, com certeza, assim como qualquer conceito. Se vocês ouvirem as discussões, né, eu espero até que vocês tenham... Vocês possam ouvir, vocês até vão falar, não, eu não concordo com isso, mas a Learning Organization, a natureza desse conceito é inspiradora. E tem partes que eu acredito que nós deveríamos, sim, observar e ver esse trabalho do Nonaka de 2000, aquela noção da criação do conhecimento e o espiral da criação de conhecimento. Nisso, nós estamos falando de Learning Organizations. Não dá para separar o conhecimento dessa forma. Sim, a minha resposta curta é sim. A última pergunta aqui, para que a gente tenha um intervalo, né, antes da nossa próxima sessão. Qual conselho você daria para gestão de bottom-up? Tem uma melhor abordagem para essa iniciativa de bottom-up, top-down? A gente fala sobre o bottom-up e o que significa que para criar a gente precisa entender as necessidades e para isso precisamos engajar os interessados. Um exemplo claro aqui é que recentemente eu trabalhei com uma das maiores
fabricantes de carro e eles queriam criar essa abordagem bottom-up. E eu falei, bom, quais são as 4 pessoas principais que vocês querem influenciar? Então, quem você quer influenciar? Me dá esses 3 desafios principais e essas 3 oportunidades principais. E eles não conseguiram, eles não sabiam. Então, eu perguntei, o que vocês estão criando? Como é que você quer criar esse bottom-up? Como é que você vai influenciar o quê? Essa é a ideia. E é isso que a gente tem que mudar. E é muito bom que a gente esteja com essa pergunta no fim, mas o gestão do conhecimento, para mim, na minha experiência, precisa parar de desenvolver soluções na busca de problemas, que buscam problemas. Então, o que precisamos é dar soluções que criem valores para os clientes. E, ao criar valor para os clientes, a gestão do conhecimento fica mais valiosa. A gestão do conhecimento não pode ser, olha, a gente tem uma ótima intranet, um bom SharePoint, e aí eu vou depois achar as pessoas que vão usar esse sistema. Esse não é um programa eficaz, na minha opinião. Sim, eu concordo. Muito bom. Bom, por hoje é só com o David. Muito obrigado por todas as suas ideias e insights, por ter compartilhado conosco. E também a gente sabe que é tarde onde você está. Então, muito obrigado por estar conosco nessa jornada de gestão do conhecimento no Brasil. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Tchau, muito obrigado. Vejo vocês na próxima sessão.